Agora nós vamos passar para um momento extremamente especial e eu espero que você preste bastante atenção. Todo mundo já se apresentou e agora eu queria ter um momento aqui que para nós é de suma importância na vida de todos. Mas me veio algo aqui à mente para reforçar a minha introdução do que eu vou falar aqui. Eu queria que o Edivaldo e a Edilene ficassem de pé. Edivaldo e Edilene, por favor, fique de pé. Qual que é a data de vocês de casamento? Não, a data, querida. Tá, 7 de setembro, ok. Wanda e Marcos, qual que é a data de vocês? Nossa, fique de pé, por favor, também. Os dois no mês de setembro. Os dois têm 35 ou eu equivoco? Alguém tem 35 também, além deles dois? Não? Ok. Dos 35 para baixo, a gente tem, que eu percebi, 31, 30, não é isso? Então vocês são exemplos para nós de perseverança, de luta. Eu conheço particularmente os dois casais. Tive o privilégio de fazer a renovação de votos da Wanda, de 25 anos, né? E do Marcos. E eu fiquei muito feliz naquele momento, celebrando 25 anos e agora 35. Vai fazer 36 em setembro também. Mas, gente, de verdade, eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para esses dois casais. Pode se assentar, pode se assentar. É um privilégio estar na presença de vocês, de verdade, viu, do fundo do meu coração. A gente se conhece pouco mais de 20 anos e é um privilégio estar na presença de vocês, ver as lutas todas que vocês passaram e vocês continuam juntos. E isso é muito importante, gente. A gente precisa ressaltar momentos como esse, casais como esse. Eu gostaria de dar uma salva de palmas desde para André e para o Henrique, que completaram um aninho de casados, né? Mas tem uma história belíssima também. Desde o mais novo, 5 anos, 10 anos, 15 anos. O mais importante é a gente celebrar o matrimônio, o encontro de duas pessoas. E eu quero compartilhar com vocês, de forma breve, um texto muito importante, que é o texto da Escritura, da Palavra de Deus. A Bíblia, como a maioria de vocês conhece. Se você quiser abrir no seu celular, no seu aplicativo, ou se você quiser uma Bíblia, é só levantar uma das mãos que a gente leva uma para você, tá bom? Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 16. Lucas, capítulo 5, do verso 12 ao 16. O texto diz assim: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: Mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava.
Pai bendito, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. E queremos, Senhor, nesse momento tão sublime, tão importante, suplicar da Tua iluminação, a fim de que fales, ó Deus, ao nosso coração, a fim de que cada um aqui presente, Senhor, seja nutrido por ela, ó Deus, a Tua palavra, e tão somente ela, que é a única de fato que alimenta, que transforma, que traz vida, ó Deus. E é no nome de Jesus que nós oramos sempre. Amém. As palmas que nós acabamos de trazer aqui para Edivaldo e Dilene, Marcos e Wanda, deveriam ser cada vez mais recorrentes todas as vezes que nos encontrássemos no momento de celebração de matrimônio. Um motivo bem simples, gente. Em nossos dias, o matrimônio tem sido atacado, tem sido humilhado, menosprezado, tratado como se não fosse importante. O matrimônio tem sido objeto de escárnio da sociedade. Basta, nessa mesma época do ano, andarmos pela Paulista e região ali, nós vamos ver pessoas atacando essa instituição tão importante, chamada família, que é composta primariamente pelo matrimônio. Não somente bater palmas, mas levantar as mãos, trabalhar duro, enfrentar o que precisa ser enfrentado nos mais variados níveis, quer seja até mesmo enfrentar a lei, o status quo, as coisas do jeito que estão. Porque em breve será proibido o matrimônio. Não serão palmas, mas serão xingamentos, humilhação. Serão dias terríveis em que dizer que ser casado, dizer que tem uma união com uma pessoa do sexo oposto, será uma afronta terrível à sociedade. Em alguns ambientes isso já é realidade. Você dizer que é casado já é motivo de chacota. E por isso eu gostaria de reforçar com vocês que é de extrema importância reforçar o ideal do matrimônio. É preciso defender o matrimônio. É preciso fomentar o matrimônio. É preciso apoiar o matrimônio. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de estar com um casal que está abalado por algum motivo que seja, reforce o matrimônio. Todos nós aqui, com certeza, já passamos por momentos assim. De ver alguém que nós amávamos, um casal que nós amávamos, simplesmente não continuar a sua caminhada. Não é nosso papel, nem o nosso foco hoje aqui, levantar críticas ao que é certo, o que é errado, o que deu certo, o que é errado na vida de cada um. Só Deus pode fazer isso. Só Ele sabe efetivamente o que acontece entre um homem e uma mulher. Só Ele sabe efetivamente a luta, a batalha, e até mesmo motivos de brincadeiras, né? As palmas para minha esposa por me aguentar tanto tempo, e estão corretas. Porque de fato não é fácil você manter um matrimônio. É muito mais fácil você destruir. É muito mais fácil você caminhar para o outro lado. É muito mais fácil você recomeçar. E se não aprendeu nada, e geralmente não aprendeu, não vai dar certo de novo. Vai cometer os mesmos erros. Matrimônio precisa ser reforçado. Casamento precisa ser celebrado. E eu não me refiro apenas à festa. Eu não me refiro apenas àquele momento de suntuosidade, de beleza, de celebração passageira. Alguns de nós aqui não tiveram festa. Alguns de nós aqui não tiveram o privilégio de poder alugar um salão, um sítio, ou até mesmo na igreja e fazer uma grande festa. Mas tem celebrado o matrimônio há muito tempo. Afinal de contas, é isso que importa. Festa é bom? Sim. Devemos celebrar o matrimônio? Sim. Com festa, com viagem, com tudo, todo o pacote. Sempre que posso, aconselhando o jovem casal, eu instruo. Se puder, faça festa. Se puder, viaje. Se puder, invista no matrimônio de vocês. E eu estou fazendo aqui questão de usar essa palavra matrimônio para você entender a seriedade do que nós estamos falando.
Nós poderíamos aqui nos encontrar, comer um belo churrasco, e iremos fazer isso em breve, dentro de poucos minutos. Mas se nós não falássemos disso, nós não teríamos a nossa missão cumprida nessa noite. Independente se 1 aninho, 2, 10, 15, se você está junto, se você está efetivamente casado, se você está envolvido com essa pessoa há anos, tem se dedicado de forma profunda, de forma verdadeira a essa mulher, a esse homem, você deve celebrar essa união. Talvez você esteja pensando, pastor, a minha vida, o senhor não sabe como é. De fato, só você e o seu cônjuge sabem. Mas de uma coisa eu sei. Nesses 25 anos de história com a minha querida esposa, eu acho que eu tenho um pouquinho de história para contar para vocês, do que é de fato suportar alguém. Talvez você esteja pensando, pastor, esse texto não fala de casamento. De fato, ele não fala de casamento, mas ele fala de uma outra pessoa, que eu gostaria de trazer para a nossa conversa. Ok, se a gente tem que defender, se a gente tem que lutar pelo casamento, se a gente tem que nutrir o casamento, como que a gente faz isso? De forma bem prática e simples, recorrendo a quem criou o casamento. Se foi ele que criou, ele deve saber o que dizer sobre o casamento. Se foi ele que idealizou, ele sabe. Se você não entendeu ainda, eu estou falando do próprio Deus. Ele criou o casamento. Ele idealizou que um homem e uma mulher não ficariam bem só. E ele constitui assim, para caminhada juntos, um homem e uma mulher. Não existe outra forma de matrimônio. Só existe matrimônio efetivamente entre um homem e uma mulher. E pode parecer estranho, né? A gente tem que reafirmar o óbvio. Mas em nossos dias a gente precisa relembrar. E recorrendo a este que criou o casamento, a pergunta que surge é: como? Quando? Eu exemplifiquei com o meu matrimônio porque eu tenho certeza absoluta de que se não fosse este Deus, nós não estaríamos mais juntos também. Quem nos conhece além desses 20 e poucos anos, sabe que a nossa história foi uma história regada, e eu quero exemplificar isso aqui. Gente, pelo amor de Deus, não estou trazendo meu casamento como perfeição. Minha irmã está aqui, meu irmão está ali, irmãos da igreja que me conhecem desde o período da minha conversão sabem que eu não sou perfeito, a minha esposa não é perfeita. Mas existe algo que mudou completamente a nossa história e que fez com que, de fato, o casamento desse certo. E é sobre isso que eu queria refletir com vocês. Se nós vamos recorrer a Deus, como que nós fazemos isso? Orando. E aqui eu já trago uma pergunta para vocês, e sobretudo aos homens. Você já orou pela sua esposa? Você tem orado pela sua esposa? Você tem dedicado tempo não para dizer assim: Deus, obrigado pelo almoço que a minha esposa fez, Deus, obrigado por isso. Não, é separar tempo para orar pela sua esposa. E eu explico por quê. Nessa crise de identidade que a gente encontra no casamento hoje, o responsável, infinitamente responsável por isso, são os homens. Homens frouxos, homens que não têm assumido a sua responsabilidade de cuidar da princesa que Deus deu, de ser aquele que vai abraçar e proteger, vai ser aquele que vai passar na frente, não nessa figura machista, estranha que a gente vê por aí. Macho é isso, que bate, e que... Não estou falando disso. Estou falando do homem inteligente, que aqui dentro, ele tem força suficiente para matar, se necessário, para proteger a sua família. Difícil isso de entender? O homem precisa estar disposto a matar, a entregar a sua vida pela sua esposa. E como é que você, homem, deve fazer isso? Em primeiro lugar, você deve buscar a este Deus que eu acabei de citar. E como exemplo, nós vamos ver a vida de oração de um homem que se entregou pela sua noiva. E antes que você fique confuso,
a Bíblia traz imagens muito importantes para nós. Jesus é chamado de noivo e a igreja é chamada de noiva, para exemplificar essa união, esse encontro que vai acontecer. E como esse homem fez isso? Mais uma vez eu repito, homens, ore pelas suas esposas, siga o exemplo de Jesus. Ore para que Deus te dê sabedoria e paciência para caminhar com essa mulher. Sim, esta mulher que Deus te deu. E na vida de oração dele nós vamos encontrar alguns aspectos que eu quero que você guarde comigo. Na vida de oração de Jesus, nós vamos aprender que ele traz 3 características importantes, especificamente nesse texto. Eu li todo, do 12 ao 16, para você entender. Mas o nosso foco aqui é apenas o verso 16, que diz assim: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Por que eu li esse texto todo, do 12 até ali, o 16? Porque tem um grande evento aqui. Jesus cura um leproso. E depois disso, nós vamos ver aí, Jesus curando um paralítico. Antes disso, Jesus, naquele contexto incrivelmente da pesca maravilhosa. Os apóstolos lá pescando não conseguia, pescando e não conseguia. Jesus chega perto deles, estou resumindo, que nosso foco não é esse. Mas Jesus diz para eles, joga a rede desse lado. Eles jogam no raso, provavelmente, jogam e nunca pegaram tanto peixe de uma vez. Esse é o contexto. Pesca maravilhosa, um homem leproso sendo curado e depois um paralítico sendo curado. Esses 3 aspectos, esses 3 encontros, vão ser permeados pelo verso 16 e alguns outros, mas somente o 16. Enquanto Jesus fazia isso, grandes multidões iam em direção a ele, e aconteciam muitas coisas, muitos milagres, e as pessoas correndo atrás dele. Senhor, filho de Davi, faz isso, Senhor, faz aquilo, Jesus faz aquilo outro, e Jesus, como estrela, se coloca no pedestal e diz, venham caminhar comigo, e venham me adorar. É isso que Jesus faz? Vou lembrar para você o que Jesus faz. No meio desses 3 eventos, verso 16, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Como que era a vida de Jesus? Vamos entender. 3 características importantes. A primeira delas que a gente vai aprender com o verso 16, é que a oração de Jesus era persistente e repetitiva. Nós vamos encontrar isso em todo o Evangelho de Lucas. Persistente e repetitiva, persistente e repetitiva. Além de persistente e repetitiva, a oração de Jesus era dedicada e não ocasional. Não era assim, aconteceu alguma coisa, vamos orar. Estou aqui sem fazer nada, vamos orar. E o terceiro aspecto a oração de Jesus tinha um foco na intimidade com Deus. Ele queria estar perto de Deus. Ele queria ter comunhão com o Pai. Exemplificando isso em João capítulo 4, ele vai dizer que a vontade dele, a fome dele, aquilo de mais essencial nele, era fazer a vontade do Pai. Em outros momentos ele chora diante do Pai. E em outros momentos ele suplica pelos seus discípulos. Em outros momentos ele intercede para que esses discípulos não desanimem, não se esmoreçam. Jesus está orando o tempo inteiro. Por isso, homens, eu gostaria de mais uma vez repetir: ore pela sua esposa. Como tem que ser essa oração? Persistente, dedicada, focado na intimidade com Deus. Talvez se você levasse menos tempo reclamando da loucura do universo, na verdade dos multiversos, que é a mente da mulher, e de fato é. Talvez se você se investisse mais tempo falando com Deus, dizendo: Senhor, me ajuda, essa mulher é doida. Senhor, me ajuda, olha como ela vê as coisas, eu não consigo ver isso.
dica. É óbvio, nós somos limitados mesmo. Enquanto nós estamos pensando ali uma coisinha só, as mulheres estão pensando. E aqui uma informação importante para você. Guarde isso, escreva se possível. Tem um assunto que está difícil entre vocês? Ela já pensou naquele assunto, já deu o parecer dela, já deu o seu parecer, ela entendeu a sua resposta e já trouxe a devolutiva e já resolveu tudo na cabeça dela. Quando você vai conversar com ela, já está tudo certo. Só você que não sabe disso. É verdade, quem é casado aí sabe. Enquanto a gente está se matando ali para sair alguma coisa, já foi, já respondeu, já está tudo certo. Ela já imaginou. E mulheres, isso não é uma boa prática, tá bom? Lute contra isso. Você nem sabe o que seu marido vai responder. Na verdade sabe. Mas enfim, lute contra isso, isso não é uma prática muito boa. Mas como que isso vai me ajudar diariamente? Nesse primeiro aspecto, a oração de Jesus era persistente e repetitiva. Nós vamos entender que Lucas ressalta que a oração de Jesus era persistente para dizer algo importante para nós. Ele não coloca esse versículo 16 de forma à toa. Ele traz esse texto aqui para dizer, olha só, enquanto está tudo fervilhando, Jesus para orar. Queridos, vocês precisam orar intencionalmente. Vocês precisam orar pela vida íntima de vocês. Vocês precisam orar por aquele assunto que você tem com seus filhos e o seu marido está no meio, a sua esposa está no meio e você não consegue resolver. Você precisa pedir a Deus sabedoria para lidar com isso, porque senão essas coisas vão destruir o relacionamento de vocês. Tem pessoas que podem dizer assim, eu estou casado há 20 anos, o pastor não sabe muito o que está falando. Estou casado há 30 anos. Estar junto na mesma casa, isso não quer dizer casamento. Alguns de nós aqui conhecem casais que estão na mesma cama, desfrutam da mesma mesa, mas não se falam, não tem mais intimidade. Eu estou falando de relação sexual. Não consegue mais ter prazer de pegar na mão do cônjuge. Não consegue ter aquela alegria de, a cada 10 minutos, lembrar da pessoa amada. Não como um louco ou uma louca que fica vigiando o tempo inteiro, mas porque lembrou dela, porque lembrou dele. Não somente nos aspectos negativos. Para lidar com isso, precisa haver oração persistente. Enquanto tudo está fervilhando à volta, Jesus se retira para orar. Para onde ele vai? Não somente aqui, mas em outros momentos, nós vamos ver o texto dizendo assim, que Jesus se retirava para locais ermos, sozinho, longe das distrações. Tem uma multidão lá fora atrás de Jesus. Ele é o mestre da vez, é o famosinho da vez, que logo passaria, segundo a perspectiva da sociedade. Mas o que Jesus faz? Traz para si todo o holofote, ele se retira para orar. Olha aí o verso 16 dizendo, se retirava para lugares solitários. Falei ermo porque é a palavra utilizada no texto lá original. Jesus se retirava para orar. Segundo aspecto, a oração de Jesus era dedicada e não ocasional. A hora que ele escolhesse para orar, ele parava tudo, se afastava. Em alguns momentos ele chamava um grupo maior, um grupo menor, ou às vezes sozinho. Então Jesus, além de ter essa oração persistente, ele sai para orar. Uma oração dedicada. E por que isso chama a nossa atenção? Como eu falei, Jesus não se encanta com o foco, né? Com a fama. Ele focou no que mais importava, a oração. Rapidamente, preste atenção.
Quando olhamos para os casos de grandes quedas no Antigo Testamento, inclusive, e até no Novo também, nós percebemos que muitas pessoas foram destruídas por causa desses holofotes, por causa desse sucesso todo. Porque toda vez que o holofote vem para a gente, a primeira coisa que a gente faz é apontar o celular para a nossa direção, vou tirar uma foto. Por quê? Porque a gente tem esse ímpeto de querer aparecer bem, de querer ser ovacionado. Jesus focou no que mais importava, na oração. Mesmo as coisas indo bem, Jesus se retirava para orar. E aqui está uma dica para você. Se seu casamento está ok, ore. Se seu casamento está mais ou menos, fale com Deus. Se seu casamento está ruim, está difícil, e vir hoje nesse jantar já foi uma luta, já foi insuportável, teve que haver assim uma chantagem para o seu cônjuge para você vir. Não quero saber desse negócio de igreja, jantar, isso. Talvez você devesse lutar pelo seu casamento. Talvez você devesse colocar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu não aguento mais essa situação toda, me ajuda, porque de fato não dá para continuar desse jeito. À luz do que Jesus fez, tome como exemplo oração dedicada e não ocasional. Vamos orar aqui pelo almoço, nada disso. Eu vou orar para Deus me dar paciência com essa mulher, eu vou orar para que Deus me dê paciência com esse homem limitado, não consegue fazer aquilo que eu peço, e a gente está repetindo de novo os mesmos erros. Preste atenção. O que é melhor? Você se focar nos seus sonhos, nos seus desejos, enfiar a cara lá no computador ou no celular, ou ir atrás dos amigos, ou você dedicar um tempo? Pastor, mas como eu faço isso? Como Jesus. Separe um tempo. Vá para um lugar que é seu, só seu. E diga assim: Senhor, me ajuda com o meu casamento. Terceiro e último aspecto. A oração de Jesus tinha um foco na intimidade com Deus. Ele não está preocupado em saciar multidões, curar pessoas, pregar para multidões. Mas pastor, um homem aleijado, um outro homem doente. O foco de Jesus nunca foi essa doença. O foco de Jesus é a doença da alma. É a morte espiritual. Aquilo que separa a humanidade de Deus. Jesus veio para isso, para restaurar esse relacionamento. Jesus vem como noivo para apresentar a noiva ataviada. Sabe o que isso quer dizer? Belíssima, bem arrumada, com todos aqueles aspectos de coroa, de vestido, de glória. Foi para isso que ele veio. A noiva, os seus filhos, aqueles que o amam e caminham com ele. E não se enganem, não existe outro caminho para o céu. Você vai ouvir muito essa frase: existem muitos caminhos para Deus. Não importa a religião, importa é Deus. Ele nunca ensinou isso. Só existe um caminho para Deus, e esse caminho é este exemplo: Jesus Cristo. Um homem que se dedicava à oração, o homem que se dedicava à sua missão, um homem que se dedicava a entregar tudo dele. Não foi parcialmente, não foi um pedacinho de história, não foi um derramar de sangue, perder um braço ou uma mão, não foi perder parentes, perder emprego, perder dinheiro, perder qualquer coisa. Ele perdeu, ele entregou a sua própria vida por ela, a noiva. Você consegue entender a importância disso? Este homem traz uma missão difícil para nós, homens: se entregar sacrificialmente pela nossa esposa.
Me perdoe se eu estou sendo parcial, mas a crise é masculina. Se os homens entendessem a missão deles, metade do sofrimento de vocês sumiria como fumaça. Homens, a oração de Jesus tinha um foco, um relacionamento com Deus. Faça isso. Mas, pastor, eu não sou crente, eu não vou à igreja. Experimente conversar com Deus. Não estou falando de igreja. Igreja é bom. Igreja é isso aqui, na sua imensa maioria. Estamos aqui em 80% da igreja. E louvado seja Deus por isso. E agradecemos a Deus pelos nossos visitantes, por cada um de vocês. E uma dica, essa é uma ferramenta que Deus também deu para que a gente possa lutar, amadurecer, nutrir o casamento. A igreja, a comunhão. Se sentar com um casal de 37, um casal de 35, um casal de 20, um casal de 5, que cada um na sua fase vai ajudar. Vem cá. Quem te convidou, você que não é membro da igreja? Saiba que nós estávamos orando por vocês, viu? Cada um de vocês. Nós oramos por vocês, pedindo a Deus para que Deus fortaleça o casamento de vocês, para que Deus reforce a união de vocês, porque isso glorifica a Ele. Concluindo, meus queridos, precisamos relembrar constantemente: Jesus é o nosso exemplo de oração. Eu gostaria de trazer algumas reflexões para você guardar, de forma prática agora. Primeira delas, olhando para esse contexto todo, fuja das distrações que te impedem de orar pelo seu cônjuge. Fuja, assim como Jesus fez, auge, multidões, fuja. Pastor, eu não estou assim, eu não sou famoso. Preste atenção no que eu estou te dizendo. O celular vai tirar sua atenção. Futebol com os amigos, coisa boa, vai tirar sua atenção. O boteco vai tirar sua atenção. Como um homem, em sã consciência, prefere estar em outro lugar do que não no seio da sua casa? Fuja das distrações. Segundo, fuja de si mesmo a fim de orar pelo seu matrimônio. Enfrente essa loucura que é aqui. Todas as vezes que você pensar assim, quem que ela pensa que ela está falando? Com quem? Eu ponho comida aqui nessa mesa? Ela também põe. Eu pago as contas? Ela também paga. Mas, pastor, minha mulher fica em casa. Inverte os papéis, queridão, que você vai pedir correndo para arrumar um emprego. 14 horas, se necessário. Porque sim, nós temos esses formatos hoje, né? A maioria de nós, os dois trabalham, graças a Deus por isso. O ideal seria que não, mas é a sociedade do jeito que está. E nós vamos encontrar, mais uma vez, orientação do texto. Fugir das distrações, fugir de si mesmo, fugir da preguiça de orar. Eu não sou aquele que fica jogando bola, eu não sou aquele que fica no boteco, eu não sou aquele que fica fazendo isso. Eu estou sempre em casa, eu estou sempre em casa. Fazendo o quê? Eu lavo a louça de vez em quando. Eu tenho uma máxima que eu aprendi ao longo dos anos com a minha esposa. Já falei isso aqui algumas vezes para os irmãos, mas para você que nunca ouviu, eu vou repetir. O buquê de flor fede quando a louça está suja. Quando você não dá atenção para ela. Quando você não se volta para ouvir de verdade. Não se colocar naquele... Gente, homens, eu vou caguetar aqui. A gente tem um botãozinho aqui, gente. Quando a conversa começa demais... Tem, todo homem faz isso. A maioria toma cuidado, por quê? Porque sabe, se falar alguma coisa nesse vai se complicar. Que tal você fugir disso?
e você separar um tempo e dizer assim, ok, vamos lá. A gente odeia esse negócio de DR, discussão, a gente odeia. Homem não gosta disso. Se um homem gosta de DR, tem alguma coisa errada. Homem geralmente é isso aqui, pagou, comprou, vendeu, é isso aqui, acabou. Homem é assim. Geralmente homem é quadradinho assim. Positivamente, tá bom, gente? Quadrado positivamente. Retire-se mais vezes para orar. Retire-se intencionalmente para orar. Retire-se conscientemente para orar. Vamos fazer isso agora? Vamos fazer isso agora? Minha esposa brigou comigo, ó, saiu na hora que a gente ia orar. Estou arrumando confusão, né, gente? Eu queria convidar vocês para fazer isso agora. Quem está bem pertinho, fique tranquilo, eu não vou constranger você a fazer nada, mas eu só quero que você fique de pé, dê as mãos para o seu cônjuge. Nós vamos ficar em silêncio durante alguns instantes, depois nós vamos orar, tá bom? Esse silêncio é você de frente para o seu cônjuge. Vamos lá, gente, pode se levantar. Todos os cônjuges, sem beijar, sem agarrar, contenham-se. Falei tarde, né? Desculpa, gente. Sem beijar e sem agarrar. Isso fica para depois das meia-noite. Nós vamos ter um instante de silêncio para aqueles que não querem orar em voz alta. E voz alta é assim: Pai, obrigado pela minha esposa. Entendeu? Esposa, vem cá, esposa. Pelo amor de Deus, não me deixa solteira agora, não. Vem aqui, vem. Depois de alguns instantes, você não precisa se preocupar quanto. Nós vamos orar. Você fica de frente para sua esposa, pega na mãozinha dela, olhando para ela, e você ora. Baixinho. Vocês combinam. Uma hora você, uma hora ele. Mas eu gostaria que os homens começassem. Não é para olhar para baixo. Não é para olhar para cima, para lugar nenhum. Eu quero que você olhe para ela. E você vai orar. Depois nós terminaremos com a oração com o nosso presbítero Henrique. Tudo bem? Durante alguns instantes, você vai orar com a sua esposa. Oremos. Senhor Deus e glorioso Pai Celeste, ao Senhor, ó Deus, que é o Criador dos céus e da terra, é ao Senhor, ó Pai, que nós oramos, e clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor entre com provisão em nossos lares, em nossas casas,
com as nossas famílias, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, que habita em nossos corações, venha nos conduzir, nos orientar, ó Deus, nessa missão e nesse propósito, que é o relacionamento conjugal. Que o Senhor, ó Deus, através da ação do Teu Santo Espírito, nos conceda serenidade, mansidão, longanimidade e domínio próprio. Ó Deus, como é tão fácil falar, Senhor, mas é como é tão difícil fazer. E nós sabemos, ó Pai, que sozinhos nós não conseguimos, somente através da ação do Teu Santo Espírito. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude, ó Deus, a refrearmos a nossa língua. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude a nós, homens, ó Pai, a colocar mansidão nos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, ajude as nossas esposas, ó Pai, a refrearem a língua, ó Deus, e terem serenidade. E que todos nós, juntos, venhamos a compreender, ó Pai, que este é um propósito em conjunto. Que nós estamos juntos nessa luta, que nós estamos juntos nesta caminhada. Ó Deus, que através da ação do Teu Evangelho, nós possamos, ó Pai, cada vez mais compreender o Teu propósito para com as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cuidar dos nossos filhos, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a instruir e a orientar os nossos filhos, para que eles cresçam seres humanos e servos do Senhor. Para que juntos, todos, ó Pai, venhamos ter uma vida agraciada por Ti, Senhor. Sabemos das dificuldades e das lutas do dia a dia, mas como é mais fácil, Senhor Deus, passar por tudo isso, quando nós temos o amparo um do outro. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, o Teu Santo Espírito operando em nossas vidas.